Hoje vamos estar fazendo essa saia com babado e fenda na frente. Usei retalho para estar fazendo essa saia e linha que combinasse com a estampa do meu tecido. No mínimo, para fazer essa saia, você tem que ter a medida do quadril mais 20 centímetros. E eu usei 36 centímetros de altura porque eu vou fazer o cós embutido. Dobrei 5 centímetros, que vai ser o meu cós. Aqui eu estou com 2 partes do tecido, depois a gente vai dobrar e ficar com a 4ª parte, tá? Vou mostrar tudo direitinho. Então, marquei esses 5 centímetros, que é a parte do cós. Pronto, agora a gente vai dobrar o tecido, vai ser a 4ª parte do tecido. Nessa parte de cima do cós, vai ser diferente da parte de baixo, porque vai ser a parte da minha cintura até a altura do meu quadril. Na parte do cós, eu vou marcar a medida do quadril mais 10 centímetros, que no meu caso deu 104 dividido por 4, que deu 26 centímetros. Marquei 26 centímetros na parte da cintura e na parte do quadril, a medida do quadril mais 20 centímetros. Tracei uma linha reta, cortei esse excesso de tecido, e esse excesso de tecido a gente vai usar, esse retalhozinho a gente vai usar mais pro final, vocês vão entender. Agora, com a minha outra parte do tecido, vou dobrar e vou colocar por cima para fazer a mesma medida, que é frente e costas. Prontinha, essa primeira parte da saia já está pronta, já está cortada. Vamos reservar e vamos para a próxima parte. O nosso segundo retângulo vai ser maior que essa parte de baixo do nosso primeiro retângulo, e assim sucessivamente. Esse nosso segundo retângulo, ele vai ter a medida de 22 centímetros por 1,24, incluindo já a margem de costura, tá? E o terceiro retângulo vai ser um pouco maior, vai ser 32 centímetros por 1,34. E o último, que vai ser o maior retângulo, vai ser de 22 centímetros por 1,44. Eu não usei mais tecidos porque eu não tinha, eu poderia usar a largura total do tecido, mas eu tinha só esses retalhos mesmo. Bom, aqui com o nosso primeiro retângulo, vamos costurar as laterais, abrir a parte do cós que a gente dobrou e vamos fazer a costura francesa, fechando as laterais desse primeiro retângulo. Passo uma costura, retiro o excesso e passo novamente uma costura. Como já tem vários outros vídeos de costura francesa aqui no canal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu explico mais detalhadamente essa costura, tá? Bom, aqui a costura fica impecável, fica bem limpa por dentro, eu gosto bastante de fazer. E do outro lado eu também fiz, nas duas laterais. Aqui nesse segundo retângulo, ele é fechado em um dos lados. Então, eu vou passar só uma costurinha, com meio centímetro no máximo, só para simular uma costura na lateral. Como eu não vou cortar, não há necessidade de cortar, eu só quero que fique como se tivesse uma costura na lateral. E do outro lado, eu faço a costura francesa, como ele é aberto de um dos lados. Aqui eu vou aproveitar fazer a barrinha nas duas partes desse segundo retângulo e também no primeiro. Eu já vou aproveitar e fazer essa barrinha. Aqui você pode passar na overlock, se você tiver, ou no zigue-zague. Eu preferi fazer essa barrinha que fica uma peça mais limpa. Aqui vou fazer também a barrinha nesse primeiro retângulo da nossa saia. Pronto. Feito essa primeira parte, vamos começar a montagem. As barrinhas feitas, como eu estou mostrando, no primeiro e no segundo. Feito essa primeira parte, agora vamos passar para o terceiro retângulo.
Esse também, que é o nosso maior retângulo, ele é aberto em uma das laterais. Então, eu vou dobrar ao meio, vou marcar o meio, é muito importante. E depois que eu marquei o meio, eu vou trazer as duas pontas para essa marcação que eu fiz. Feito isso, eu vou marcar as laterais, porque eu vou aproveitar essa abertura para fazer a fenda. Vou marcar as laterais e vou simular a costura francesa nas laterais. É só fazer uma costura fininha, como eu fiz no nosso segundo retângulo. Aqui com o nosso último retângulo, vou fazer exatamente o que eu fiz com o nosso tecido. Marquei o meio do tecido, trouxe as laterais do tecido para essa marcação, deixando a abertura no meio, que vai ser a nossa fenda, e as laterais vou simular a costura francesa também. Aquele excesso de tecido que sobrou lá no início do vídeo, eu vou usar para fazer o revel dessa fenda. Então, eu fiz tiras exatamente do comprimento dos nossos retângulos, com a largura de 3 centímetros. Aqui eu estou fazendo aquela costura que eu falei com vocês, que é só um meio centímetro mesmo, só para simular a costura. Que eu quero aproveitar ao máximo a largura desse tecido, que eu tenho pouco tecido, então eu só fiz essa marcação. Agora, para fazer essa parte do revel, eu dobrei essa tirinha de 3 centímetros que a gente cortou, dobrei ela ao meio, vou colocar pelo lado avesso do tecido, eu vou alfinetar ela dobrada do lado avesso do tecido, porque eu quero que essa parte do revel fique para fora, fique aparente. Eu acho mais bonito. Se você não acha, você pode colocar pro lado de dentro, só fazer o sentido contrário do que eu estou fazendo aqui. Em vez de colocar pro lado de dentro, você coloca para fora, tá? Aqui eu passei a primeira costura, depois é só cortar um pouco o excesso de tecido, igual a gente faz quando vai fazer a costura francesa. Agora, você vai tampar, encobrir esse excesso de tecido, dobrando aquela parte do revel em cima dele. Olha bem no vídeo como que eu faço. Eu pego essa parte que tá dobrada e cubro esse excesso de tecido. E agora eu vou alfinetar ou prender pra gente passar a costura. E essa sim vai ser a parte de fora da nossa saia. Assim, se você não gostar, você pode fazer essa parte pra dentro. Eu acho mais bonito pra fora, como eu disse anteriormente. Agora, a gente vai passar uma costura bem nessa beiradinha. Vou fazer esse mesmo acabamento nessas duas últimos retângulos, que vai ser a nossa fenda. Olha aí como que fica. Terminando o acabamento das fendas, eu fiz a barrinha nesse terceiro retângulo e agora eu estou passando uma costura. Vou passar uma costura em todos esses quadrados, que vai ser a parte que a gente vai franzir para começar a montagem da saia. É só passar uma costura com um ponto maior da sua máquina para você conseguir franzir. Aí você puxa um dos fios para você conseguir encaixar os retângulos. Bom, eu vou encaixar o meu segundo retângulo no meu primeiro e a gente vai encaixando sucessivamente. Eu vou mostrando aos poucos no vídeo. Esse aí vai ser começa já a nossa fenda, né? Eu passei essa costura em todas as partes do nosso retângulo, porque uma da parte eu vou franzir, a outra eu vou apenas tensionar. Eu vou mostrar para vocês. Você vai encaixando bem, puxando bem o fio para encaixar certinho. Agora, eu vou encaixar a minha segunda retângulo no meu primeiro. Eu vou colocar ele por cima, porque eu quero que fique o babadinho da costura.
eu queria que ficasse maior. Se eu tivesse feito a barrinha maior, mas eu não tinha tecido, você pode fazer. Olha como que eu estou alfinetando. Eu coloco essa barrinha, essa dobrinha que a gente fez, né, por cima. Você pode fazer embutido também, se você não quiser essa barrinha aparecendo. Eu quero que fique aparecendo, que é uma proposta diferente. Você tem que alinhar bem as laterais antes de começar a costurar, tá? Então, eu coloquei o nosso segundo quadrado em cima do nosso primeiro, que é aquela parte do cos. Então, o nosso segundo babadinho, ele tá em cima da parte do cos. Então, você vai puxando, vai ajeitando esse babadinho, porque ele é bem pouquinho. Como esse tecido ele é mais grosso, eu não quis fazer maior também. Mesmo se eu tivesse tecido, acho que eu não faria, porque senão iria ficar bem armado. Depois de costurar, você tira aquela linha que a gente passou, que foi para franzir, que foi para encaixar as partes, né? Aí você tem que olhar bem na hora de costurar para colocar a costura das laterais certinha uma com a outra, para não ficar torta. Então, tirando esse excesso de linha, a gente vai para o nosso terceiro babado, que vai ser onde começa a nossa parte da fenda. Então, ali eu só dei uma leve tensionada nesse segundo babado. Não sei se vocês viram no vídeo, eu só puxei um pouquinho, não chegou a franzir. Agora, esse terceiro babado que vai em cima do segundo, ele eu já franzi um pouquinho, porque ele é maior que o segundo, então você tem que dar uma leve franzidinha. Como vocês estão vendo, não é muito franzido, é bem pouquinho. Aí, na hora de costurar na máquina, você vai ajeitando bem para não ficar torto, ficar só em um sentido esse franzido, porque a máquina às vezes empurra. Olha lá, eu dei uma leve tensionada, não franzi, só tensionei mesmo o tecido. Coloquei lateral com lateral, o babadinho por cima novamente, que é a nossa barrinha. Coloquei por cima e as laterais bem certinha, costura com costura, a fenda certinha, costura com costura também, para não ficar torto. Coloquei alfinete em tudo, para ficar mais fácil de costurar na máquina. E coloquei ali a nossa fenda bem certinha, bem retinha. E vou empurrando esse franzido para não ficar embolado. Termino certinho a parte da fenda, porque a parte central não pode ficar torta, né? Aí eu viro o pezinho da máquina para poder fazer o acabamento, que é retrocesso no início e no final. Na junção ali da fenda, eu vi necessidade de passar novamente uma costura para fixar melhor, como é aberto, para não abrir, né? Porque foi só um pontinho de tecido, então é melhor passar novamente algumas costurinhas. Então, passei a costura e a nossa saia já está praticamente pronta. Corto esse excesso de linha, né? Agora eu vou para a parte do cos. Eu dobrei 1 centímetro, porque a gente tinha separado 5 centímetros para o cos. Eu dobrei 1 centímetro, passei no ferro e dobrei mais 4 centímetros. Porque o meu elástico, ele vai ter 4 centímetros, 3 centímetros por aí. Na verdade, acho que ele tem 3 centímetros. Então, dobrei 1 centímetro para dentro e vou passar uma costurinha bem na beiradinha desse cos. Eu medi o elástico e tem que ser tem que ter no mínimo a largura do elástico, para não ficar apertado demais na hora de você colocar o elástico. Então, passando uma costura, deixei um espaço para introduzir o elástico. Pronto, aqui com a costura bem na beiradinha, eu vou colocar um alfinete ou uma pinça, vou passar o elástico por dentro. Tem que ser um pouquinho mais largo que o elástico para você conseguir passar com facilidade. Se for muito apertado, vai ficar embolando. E não é legal, né? Aí você vai verificando se o elástico tá torto, né? Vai passando. Chegando no final, você vai costurar as pontas do elástico. Você olha bem se ele tá torto, se estiver torto, você alinha.
acerta e leva na máquina e faz uma costura, fechando o elástico. E a medida do elástico, eu passo ele na minha cintura e vejo um tamanho que está confortável. Aí deixo uns 2 centímetros para fazer essa costura. É assim que eu faço, eu não tenho uma medida padrão de cortar o elástico, não. Ali eu só tô fechando aquele espaço que eu deixei para passar o elástico. Agora, para o elástico não ficar virando na hora de você vestir, você puxa, estica o elástico e passa uma costura bem no meio do cos. Eu gosto de fazer assim, você pode passar 2 costuras, mas eu passei uma só. Aqui vamos fazer a barrinha da saia e está pronto. Só fazer essa barrinha e está pronto. Vocês vão ver no final o vídeo, algumas fotos que eu vou deixar para vocês verem. Se vocês gostaram dessa dica, deixe o seu like, se inscreva, assista os demais vídeos do canal e obrigada por assistir.